mesmo dizendo: é demais o sofrimento em minha vida, é sentida por demais pelo Senhor a morte de seus santos, seus amigos. A liturgia deste segundo domingo da Quaresma trabalha muito de perto um tema que é muito caro para nós, o tema da morte e da vida. Abraão, que nos ajuda a entender isso, personagem da primeira leitura, um homem de fé, temente a Deus, obediente a Deus, idoso. Abraão tem uma revelação de Deus, de que ele seria pai de um povo numeroso, muito numeroso. Mas Abraão já era idoso. A esposa, Sara, era uma mulher estéril, e diz o livro do Gênesis: Abraão, 100 anos de idade, Sara 90, nunca tinha tido filhos, e Deus promete que eles teriam uma descendência enorme, incontável como as estrelas do céu, as areias da praia do mar. Agora, quando nasce um filho, chamado filho da promessa, a palavra Isaac, o nome Isaac significa filho do riso, porque quando Deus revelou isso para Sara e para Abraão, Abraão riu e sorriu, quase que um sorriso de sarcasmo, porque como que vai acontecer uma coisa dessa? Sara também, escondida atrás da parede, ouvindo a conversa, também sorriu, mas teve depois um sorriso no dia que a criança nasceu. Fala no livro do Gênesis: Sara sorriu e disse uma frase muito bonita: o meu sorriso será compartilhado por todos que sorrirão comigo, porque Deus olhou para mim. E Sara então dá à luz a criança e coloca o nome Isaac, filho do riso. Isaac então, filho único daquele casal. Quando chega um dia, Deus pôs Abraão à prova, diz o capítulo 22 do livro de Gênesis. Chamando Abraão, disse: toma teu filho único, Isaque, a quem tanto amas, dirige-te à terra de Moriá e oferece ali em holocausto. Existem vários tipos de sacrifício, vários tipos. Nós celebramos a missa, a gente fala o sacrifício da Santa Missa. As oferendas são indispensáveis para celebrar um sacrifício. O que nós trazemos para celebrar o nosso sacrifício é o pão e o vinho, que nós colocamos, e depois são ali as oferendas que nós apresentamos a Deus e pedimos a Deus que receba, que transforme aquelas oferendas no corpo e no sangue do Senhor. As outras religiões têm os seus sacrifícios também. Todo tipo de culto, todo tipo de sacrifício precisa da vítima do sacrifício. O trecho de hoje eu não trouxe porque tiraram essa frase, mas está lá na Bíblia, que quando Abraão se encaminha para o Monte Moriá com o menino Isaac então pergunta: pai, o que nós vamos fazer? Aí ele percebeu que ia fazer um culto, e ele fala assim: pai, cadê a vítima do sacrifício? A criança pergunta isso para o pai. Deve ter cortado o coração de Abraão. E Abraão então fala: meu filho, Deus vai providenciar a vítima. Mas Abraão sabia perfeitamente quem era a vítima. Isaac levou nos braços os gravetos com os quais ele seria queimado no sacrifício. A palavra holos significa todo. No sacrifício de holocausto, a gente teve o holocausto dos judeus, por exemplo. O que foi o holocausto dos judeus? Hitler matou aquelas pessoas, e muitas delas foram mortas dentro de uma câmara de gás, um quartinho fechado, sem ar. Então soltou o gás até que aquelas pessoas morreram, depois queimou, e a fumaça daquelas pessoas subiu.
Holos, quer dizer um assassinato, a morte, no caso aqui do sacrifício religioso, um sacrifício de holocausto. A gente se espanta com uma coisa dessa, mas naquele tempo era comum. As outras religiões que acreditavam nos outros deuses, as religiões lá, os povos que acreditavam nos outros deuses e outros ídolos lá, nos ídolos, então eles ofereciam também crianças, principalmente o filho mais velho, eram oferecidos em holocaustos para os seus deuses. Então Abraão observou que todos os outros povos, as outras tribos, as outras famílias que tinham seus deuses naquele tempo lá, todos aqueles povos ofereciam seus filhos. Então ele falou: Deus não está me pedindo nenhum absurdo, porque os outros deuses também, os seguidores deles fazem o mesmo, então eu vou fazer. E foi, e subiu. E quando Abraão está com uma arma empunhada, a faca empunhada para sangrar o filho, aí Deus intervém. Deus intervém. E o anjo fala: não precisa fazer isso. Você já deu provas do quanto você ama a Deus, do quanto você obedece a Deus. Obedece a Deus acima até mesmo do amor que você tem pelo teu próprio filho. Aí a gente entende o que significa amar a Deus sobre todas as coisas, por causa do exemplo de Abraão. Sobre todas as coisas, inclusive sobre a família, sobre os entes queridos. E Abraão então recebe a confirmação da promessa: eu te abençoarei, diz o versículo 17, e tornarei tão numerosa a tua descendência quanto as estrelas do céu, como as areias da praia do mar. Teus descendentes conquistarão as cidades dos inimigos. Por tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque a mim obedeceste. Nós somos hoje filhos de Abraão. Abraão foi o primeiro homem, é chamado pai da fé. Nosso pai Abraão. Tanto é que quando Jesus conta a parábola do pobre Lázaro que estava lá no céu, e o rico que foi para o inferno, estava queimando, então o rico fala: pai Abraão, fala bem assim, está lá no inferno, fala: pai Abraão, Abraão é o pai. Por isso nós hoje somos descendentes de Abraão, filhos de Abraão, por causa da obediência dele. As três grandes religiões monoteístas, as três grandes religiões que professam a fé no Antigo Testamento, todas elas têm Abraão como pai, por pai. Os judeus, os muçulmanos e os cristãos. Nós, todos nós, temos Abraão como pai na fé, porque foi ele que nos trouxe, foi ele que recebeu essa promessa, e todos nós somos descendentes de Abraão pela fé. E aí, quando a gente escuta essa palavra na Quaresma, a gente percebe, à luz do que aconteceu muitos séculos depois, que foi quando Jesus veio ao mundo. Quando Jesus veio ao mundo e prega e anuncia o Evangelho, acontece uma coisa muito parecida, muito parecida. No caso aqui agora, o menino é um homem que carrega para o monte chamado Monte Calvário, carrega a lenha, o madeiro, para o próprio sacrifício, e oferecido em sacrifício na cruz, que ele carregou nas costas, e sobe o monte calado, sabendo que ele próprio era vítima, e lá ele se oferece, e é oferecido também agora por um outro pai, que agora é Deus. Só que diferente de Abraão, a gente pode entender até a atitude de Abraão, porque afinal de contas Deus estava pedindo. Mas a gente vai entender o absurdo do que Deus fez, quando a gente vai perceber que Deus fez aquilo não por causa dele próprio. Deus ofereceu o sacrifício, o filho dele em sacrifício, o filho único amado dele em sacrifício, por nós, pecadores, indignos, pobres, humanos. E ofereceu aquele filho em sacrifício, que subiu aquele monte, e lá ele próprio foi a vítima. Ele próprio foi o altar, ele próprio foi o sacerdote, ele, Jesus. Mas assim como Deus, quando Abraão estava com a arma em punho, salvou Isaac, assim Deus também interveio e no terceiro dia salvou o filho dele. Olha que beleza, salvou o filho.
e o filho dele